Irmãos, o tema da mensagem hoje que Deus colocou no nosso coração é: Deus está atento às nossas atitudes. Deus está atento às nossas atitudes. Que você possa entender que Deus está de olho em tudo que a gente faz. E tudo está sendo anotado lá no livro da vida. Então precisamos ter muito cuidado. Como está a nossa vida diante do Senhor? Então, irmãos, este é o tema da mensagem hoje. Deus está atento às nossas atitudes. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 14. 1 Reis 19, versículo 9 ao 14. Vamos ler. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs a entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. Só até aí. Amada igreja, pode se assentar. Irmãos, às vezes nós nos sentimos assim. Nós ficamos desorientados diante do que passamos, diante das situações que nós estamos vivenciando. Mas o Espírito Santo sempre nos orienta. O Espírito Santo está sempre nos mostrando que Deus está ali, naquela situação, naquele vento, naquele terremoto, naquele fogo. Nessa passagem ele não estava, mas é porque Elias estava lá dentro da caverna. Mas Elias sabia quando era Deus que estava chamando, que ele sabia. Ele veio para fora. Quando veio aquele sussurro brando, ele falou assim: essa é o sinal de Deus, essa é a voz de Deus, eu vou sair. Nós precisamos saber quando Deus está falando conosco. Nós precisamos saber quando é Deus que está nos chamando a atenção para certa coisa. Nós precisamos verdadeiramente ser um cristão autêntico para ouvir a voz de Deus, porque senão você não ouve. Você precisa estar na posição de cristão. Não importa a luta que você está enfrentando, se é enfermidade, se é falta de dinheiro, se é problema no casamento, o importante é você estar firme na presença daquele que pode todas as coisas, aleluia. É preciso estar firme. Pastor Moisés, você está falando uma coisa muito difícil. Tem hora
que eu estou num lugar e eu penso até, às vezes, desanimar, até às vezes, muitas pessoas já pensam tirar a sua própria vida diante da situação que está enfrentando. Eu não vou aguentar mais, eu vou sumir, não sei o que eu faço, eu quero sumir daqui, eu estou apertado, eu não sei mais o que fazer. Pois eu te falo, o nosso Deus tem cuidado de você. O nosso Deus tem estado ali ouvindo sim as nossas orações, tem nos socorrido, tem nos falado o que fazer. Que às vezes nós sempre passamos a culpa para outra pessoa, mas e sempre nos escondendo atrás de nós mesmos. Mas e as nossas atitudes, porém para com os outros? Será que nós somos aquela pessoa que nós pensamos ser? Será que nós estamos agradando todo mundo? Será que Deus está agradando todo mundo que está aqui? Eu te falo que está. Mas será que essa pessoa merece o que ela está pedindo? Eu te falo que não. Mas mesmo assim, às vezes Deus concede, mas tem um tempo dele, tem um prazo determinado por Deus para Ele te abençoar, meu irmão. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. O tempo é de Deus, mas nós queremos a resposta agora, mas nós não agimos de acordo com a palavra para receber o milagre agora. Então, amados, Elias estava ali passando uma dificuldade muito grande, mas ele estava firme na presença de Deus. Ele tinha saído de uma batalha, né, onde ele matou 450 profetas com a espada, e agora ele estava sendo perseguido por Jezabel, e ele fugiu, e deitou-se debaixo de um zimbro. Você pode pegar o capítulo de 1 Reis, o capítulo 19, e ficar ali lendo, você vai entender isso tudo. Ele estava ali deitado, desanimado, com depressão, estava depressivo. Quantas vezes nós ficamos assim? E Elias então, estava ali, o Senhor manda um anjo, tocar nele, e dar a ele água e pão cozido, para ele levantar. Para levantar aquele homem de Deus. O homem tinha acabado de vencer 450 profetas de Baal à espada. Eles oraram, nada aconteceu, mas quando Elias orou, o fogo desceu. Quando você ora, o fogo desce, aleluia. Desce porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, aleluia, desce. Mas chega um momento que você é de carne e osso, conforme Jesus passou aqui de carne e osso nesse corpo de humilhação. Então, ali ele se dobra, ele não se contém, e ele vai se prostrando diante daquele problema, e ali ele deseja a morte, mas o Senhor ainda precisava usá-lo, sabia que ele podia mais, e precisava usar Elias naquela época, conforme ele usa cada um de nós aqui, que estamos aqui nesse momento, aleluia. Usa aqui na igreja, usa lá no trabalho, usa na nossa casa. Mas dentro de casa eu não falo nada, mas você ora para a sua família, já está falando, e não é com a sua família, você está falando com Deus, porque talvez sua família não quer ouvir, mas você fala com Deus. Senhor, cuida do marido que está dessa forma, cuida da esposa que está dessa forma, cuida dos filhos, e Deus ouve o nosso clamor, mas tem que esperar com paciência, porque o Senhor está trabalhando. O trabalhar de Deus é diferente do modo que a gente vê as coisas. É preciso entender, é preciso clamar ao Senhor, mas para tudo isso é preciso estar cheio do Espírito Santo para te dar força para você orar. Não é só você chegar e dizer, Senhor, tudo bem, já está buscando no Senhor, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, a sua oração vai chegar mais rápida no Senhor, aleluias, porque você já tem uma sintonia com Deus, você tem harmonia com as coisas de Deus, você está em harmonia e sintonia com a palavra. Um instrumento, se estiver para um lado e o outro estiver para o outro, não tiver harmonia, não tiver sintonia, não dá certo. O louvor vai ficar todo um para um lado e um para o outro, mas tem que ter um ritmo, uma sintonia, uma harmonia, tem que estar tudo em conjunto, é uma obra-prima, e nós somos a obra-prima de Deus, aleluias. Então, amados, aí vem uma botija, traga pelo anjo, de pão, de água e um pedaço de pão cozido, come e levanta. Aí o que ele faz?
Ele faz aquele, comeu e bebeu, tornou a dormir. Foi 2 vezes, na terceira ele levantou. Hoje, não teve nem a terceira, na segunda vez ele já levantou. Hoje, nós temos a água, que simboliza o Espírito Santo, e o pão Jesus, que nos faz forte, faz a igreja poderosa, a igreja que está sempre buscando, a igreja que está sempre passando por lutas, por adversidades de todas as áreas, e em todas as áreas, mas em todas as áreas nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Versículo 10, glória a Deus. Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matarem. Irmãos, queriam matar ele, mas está falando, todos saíram da presença de Deus, só eu fiquei. Não importa se A ou B saiu, o vizinho saiu, aquele que vinha com você de carro saiu, se o outro saiu da presença de Deus. O importante é que ele falou assim, só eu fiquei. O importante é só nós ficarmos na presença de Deus, aleluia. A salvação individual, não importa se alguém saiu para lá, o importante é que você ficou na presença de Deus. E Deus foi lá, Deus abandonou ele, Deus mandou um anjo levar para ele o quê? Pão cozido e água, e mandou ele levantar. O Senhor está falando para você nessa noite, levanta-te, levanta-te que eu sou contigo. Você não foi escolhido para ficar prostrado, escolhido para ficar chorando, escolhido para ficar reclamando nos cantos. Você foi escolhido para ser mais do que vencedor aqui nesse lugar. O nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então nós temos também um compromisso com o Senhor, um compromisso com a palavra do Senhor. Precisamos entender isso. Então, amado, tem pessoas que ficam aí a vida toda errada, tem uma vida errada, andando pelos caminhos tortuosos, e depois ficam buscando ajuda no Senhor. E Deus responde também a essa pessoa, mas responde do jeito dele. Aquele que está na dispensação da graça, aquele que está seguindo os estatutos do Senhor, o que faz? Ele tem um tipo de resposta de Deus. Agora aquele que está fora, Deus também responde, mas também tem um tipo de resposta de Deus, diferente do outro que está na presença. Às vezes a resposta para esse que está na presença vem mais rápido, e o outro demora mais. Às vezes o outro, além de buscar, Deus ainda põe mais prova em cima dele, para ele não sair mais depois. Mas problema a gente vai ter aqui, enquanto o Senhor não retirar a igreja daqui, ou não nos retirar daqui num ato individual, a gente vai ter problema. Porque é necessário acontecer isso, acontecer isso. Há uma necessidade de nós dependermos de Deus, a gente sentir que nós carecemos do poder de Deus na nossa vida. Irmãos, o nosso Deus, Ele é amor incondicional, mas também Ele é justo. Não é justo eu orar o dia inteiro, ou você orar o dia inteiro, uma pessoa orar 5 minutos, eu só agradecer a Deus pelo dia que ela conseguiu amanhecer, e Deus abençoar aquela pessoa mais do que você. A lógica do negócio aí, quem trabalha mais com a pessoa que ganha comissão, quem vende mais ganha mais do que o outro que não vendeu nada, porque está o dia inteiro conversando dentro da loja. Então, se a gente consegue ver essa justiça terrena, imagina a divina, que Deus não falha, Deus não é mentiroso. Com Deus não tem um jeitinho brasileiro de ajeitar as coisas, Deus não tem nada disso não. Ninguém faz acordo com Deus aí não. Deus é justo, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Aleluias. Irmãos, por que será que muitas pessoas demoram a receber a bênção? Por que será? A pessoa, ela não tem tempo para Deus. A pessoa, ela não tem tempo para buscar a presença de Deus, porque as coisas do mundo
já estão programadas automaticamente na cabeça dela devido às mídias, às redes sociais. Irmão, dentro de um ônibus, você pode olhar aí. Você vê poucas pessoas conversando uma com a outra. Está todo mundo ali, o ônibus está passando dentro do Rio Parebons. Será que é um ônibus aquático? A pessoa está ali, não está nem sabendo quando está andando dentro do rio. Caiu lá dentro do rio, a pessoa está olhando no celular, mandando mensagem. Então, está mandando mensagem, mas o ônibus está descendo no Rio Parebons, está achando que está no barco. Então, mas é o ônibus que caiu lá no rio, mas ela não viu, porque está no celular. Tipo, tanta coisa que faz. Outro dia eu segurei uma mulher ali no cruzamento da Marechal com a Rio Branco, já ia atravessando, olhando o celular, se mandando mensagem, eu brigando, não sei com quem, aí eu segurei ela, assim, ó, moça, tá ficando doido? Eu falei, não, você que tá, ó o carro aí, ó. Ela falou assim, ó, eu tô quase andando no meio da Avenida Rio Branco. Pois é, eu te puxei. Já ia atravessando lá pro Parque Alto, sem perceber o perigo. Tá vendo, irmão, como é que é perigoso? Então a gente tem que ficar na dispensação, ficar ligado nas coisas de Deus. Claro que você vai sair falando, Senhor, muito obrigado, Senhor, isso aí. Você pode estar falando em sua cabeça, mas você sai falando assim, os outros falam que você é doido ainda. A Bíblia fala sobre isso. Então, amados, será que a pessoa é mal que não está recebendo a bênção dela? Mas também pode ser o quê? O tratamento de Deus. Ela não está recebendo a bênção dela na hora que ela quer. Porque Deus não é obrigado a fazer nada para nós não, irmão. Nem para pastor, nem para missionário, nem para nenhum membro de igreja, corpo oficial, apóstolo, discípulo. Deus não é obrigado a fazer nada para nós. Que o principal Ele já fez, que Ele enviou o seu único filho, seu filho amado, chamado Jesus Cristo, para morrer por nós. Aleluias, naquela cruz pesada no Calvário, e Jesus não voltou atrás, Ele prosseguiu até a morte para dar vida para nós, aleluia, e vida eterna, aleluias. E através daquele ato, Deus só tinha um filho, agora Deus tem milhares de filhos, e o mais importante disso tudo, cada um de nós aqui estamos incluídos, né, como filhos de Deus, aleluias. Nós passamos da morte eterna para a vida eterna, com a morte do Senhor Jesus. Ou podemos também piorar esse nome aí, não em morte, é condenação eterna para a vida eterna. Deus é fiel. Versículo 11, vamos ler aí, Jonathan. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Então, amados, o que nós estamos vendo aqui? Aqui mostra que o Senhor poderia estar em qualquer situação, mas nessa passagem, conforme nós falamos, Ele não estava naquele problema, no terremoto, no vento, no fogo, mas estava com Elias. Deus está com você. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você, minha irmã. Deus está comigo. O vento está lá, Deus não estava lá. O vento, o remoto para cá, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Mas eu te falo, através do sacrifício do Senhor Jesus, Deus está conosco, aleluia. E se você passar pelo fogo, não te queimarás. As muitas águas não te afogarão, porque Deus é conosco. Deus é conosco. Então Deus está conosco o tempo todo. Irmãos, nós precisamos entender essas coisas. Deus estava com Elias, mas nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco, porque foi promessa do Senhor Jesus. Em qualquer circunstância Ele estará conosco, a não ser que você escolha outro caminho. Se você estiver no caminho da verdade e da vida, que é o Senhor Jesus, você pode ter certeza que a presença de Deus, ela está com você, ela é real na sua vida. Mas se você se desviar desse caminho, procurar um atalho, ali não está a presença de Deus, ali não tem Deus. Deus está aqui, está no caminho. Eu sou o caminho de Jesus, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até o Pai a não ser por Ele, por Jesus Cristo. Não tem atalho.
Às vezes você tem uma condição financeira melhor, você quer ir para o Rio de Janeiro, você tem uma viagem de 3 horas de carro, de 2 horas e 40 de carro, eu vou de avião, você entra no avião e vai embora. Às vezes tem pessoa que tem até helicóptero, vai de helicóptero, chega lá rapidinho. Mas para entrar no céu, é Jesus Cristo, Ele é a porta. É Ele que é a porta. Não tem janela, não tem jeitinho, não tem, é a porta, é aquela porta ali que tem que passar. Não tem porta de esquerda, não tem porta de direita, é aquela porta ali que é Jesus, é ela que é a porta, então é nela que você tem que passar. E para você passar ali, você tem que estar na posição. Já chorou muito, já gemeu muito, Deus te socorreu, te acudiu. Agora chegou a hora de você receber a sua vitória. Você pode passar a porta, que a porta vai abrir, você vai passar. Porque você suportou as provações, você suportou as perseguições, então você vai passar. Você vai passar. Mas tem que ficar firme. Então, amado, versículo 12, para você entender. Versículo 12. Não, está no 12, né? Depois de ter arrumado no fogo, porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Mansa e delicada. Vamos pegar o 13 agora. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Opa! Uma voz que é mansa e delicada. Na Bíblia que eu estou aqui fala sussurrava, né, um vento. Então uma voz mansa e delicada. Então ele sabia que era Deus. Então tem fogo, às vezes nós passamos pelo fogo, mas a gente não se queima. As muitas águas não nos afogarão. Tem terremoto, tem tempestade, mas também tem uma voz mansa e delicada do Espírito Santo, que está sempre querendo o melhor para nós. É aquele que está passando um bálsamo suave sobre as nossas feridas nessa noite. Ferida na alma, feridas no coração, feridas na sua mente, que a sua mente está oscilando para o lado de ficar com o Senhor Jesus, oscilando para o lado de afastar do Senhor Jesus, diante do problema que você está enfrentando na sua casa, enfrentando na sua família. O Senhor está ali, através do Espírito Santo te orientando a cada dia, a cada momento, porque os problemas, primeiro vem os problemas, depois vem a providência de Deus, a resposta. Elias então viu o fogo, Elias continuou quietinho lá, Deus não está ali não. Aí deu terremoto, veio vento, não, mas quando veio aquela voz mansa, ele falou assim, é Ele, eu vou sair para fora. E a primeira vez que ele fez, ele cobriu a capa, né, com a capa o seu rosto, né, e saiu para fora da gaveta para poder ouvir Deus falar com ele. Homem de Deus, mulher de Deus. Então, não fica pensando, será que vai dar certo? Não. Coloque na sua cabeça, já deu certo, em nome do Senhor Jesus, aleluias. Já deu certo, mas você tem que ser perseverante naquilo que você está buscando. Você não pode passar numa prova sem estudar. Deus pode fazer você passar numa prova, mas Deus, é justo isso, Deus fazer você passar naquela prova e talvez reprovar o outro que estudou e você que não estudou. Ele vai fazer isso. Nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia fala assim, faz a sua parte que eu te ajudarei. Tem coisas, nós estamos sempre instruindo a amada igreja dessa forma, tem coisas, são mais de uma, que nós precisamos fazer, e é nós que temos que fazer. Deus só trabalha no impossível, irmão. Ele só trabalha no impossível. Então, ali que Ele trabalha. Agora, nas coisas possíveis que são para a gente fazer, Ele vai fazer isso não, a não ser que você não puder fazer. Aí Ele vai trabalhar, mas se você puder fazer, Ele não vai fazer para você não. Ele não vai fazer para você mesmo. Será que o Senhor Jesus nessa hora, né, através do Espírito Santo, que Jesus depois que Ele ascendeu aos céus, Ele continuou aqui, mas como Espírito Santo, num corpo, vamos dizer, essa amada igreja, num corpo invisível, então Ele é o Espírito Santo. Então, será que hoje, domingo, né, lá para 5h30,
20 para 6, será que Jesus não estava soprando no coração de muitas pessoas? Vai para a igreja, procura uma igreja, você está chorando, você está passando por isso, por daquilo, vai para a igreja. A pessoa, ela não consegue dar ouvido à voz de Deus, então falou o coração de muitas pessoas, as pessoas estão em casa. Então, inclusive até pessoas que conhecem a palavra de Deus, ela tem a semana toda, às vezes aproveitando várias coisas, e o dia dela tirar para ouvir a voz de Deus na igreja, reunido, né, com os irmãos, ela também não pode ter alguma programação. Aí, mas a bênção ela quer a bênção de Deus. Ela quer a bênção de Deus. É justo a pessoa lá fazer dessa forma e receber uma bênção, você que está aqui dentro daqui não receber? Não é, Deus não vai trabalhar dessa forma, porque Deus é justo, Ele é amor, mas é justiça também. Então nós devemos ficar ligados nisso aí. Então, amado, Deus sempre vem com a providência, mas às vezes Ele espera a gente passar por certas dificuldades, por certos problemas, para ver como você vai ser a sua reação, ou a nossa reação, diante daquilo que você está passando. Se você vai murmurar, se você vai recuar, se você vai se prostrar diante daquele problema. Irmãos, a única hora que você tem que prostrar é quando você está na presença de Deus, porque você tem que se humilhar perante as potentes mãos do Senhor. Aí você abaixa, você dobra o seu joelho e você clama a Deus: Senhor, muito obrigado pela essa luta, muito obrigado por essa tempestade, eu sei que eu vou vencer, que o Senhor é comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias! Glória a Deus, aleluias! Deus é fiel. Quer ver a prova? Quer ver a prova que nós estamos falando aqui? O pastor Moisés está tirando isso da cabeça dele. A prova que depois da luta que vem a vitória. Mateus 4:11. Glória a Deus, aleluias. Se o irmão do lado aí estiver cochilando, aí dá um biscãozinho de leve aí para não machucar. Você acorda aí, a palavra de Deus está sendo pregada. Aleluias. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviu. Jesus, estou falando do pastor Moisés, estou falando de nenhum irmão que está aqui não. Foi Jesus estava sendo tentado no deserto, depois que ele venceu aquela tentação do diabo, não foi de ser humano, não, do diabo, diretamente do diabo. Chegaram os anjos e o serviu, aleluia. Então, de toda a tempestade que você estiver enfrentando, ou já enfrentou, ou o vento forte que você está nele, você vencendo aquilo ali, diante, chorando, buscando o Senhor, clamando pelo Senhor, pedindo por socorro, o Senhor, as madrugadas dentro, vai vir a sua vitória, vai vir os anjos do Senhor, vai te servir, vai entregar a sua resposta, a sua bênção na sua mão, na mão de cada um que está aqui, aleluia. Pode ter certeza, depois das provas, porque Deus ali nas provas, Ele vê que você verdadeiramente confia nele, que você crê nele, que você acredita nele. Então, aí você passa por aquilo, Ele vem e te recompensa com a vitória, aleluia. Sempre foi assim, sempre será até a nossa saída daqui. Todos os nossos irmãos do passado passaram por problemas. Olha como é que foi a morte dos discípulos do Senhor. Todos praticamente morreram de a morte que nenhum de nós aqui aguentaria passar o sufoco. Foi morrendo assim não. Mês passado eles foram praticamente, eles foram assim, eles iam apertando eles, machucando eles, até matar. Uns foram esfolados, outros foram flechados, morreram de cabeça para baixo, igual Pedro. Fizeram uma cruz tipo um X, chamado Cruz de Santo André. O único que morreu por idade, que foi também plano de Deus, foi o apóstolo João, para escrever as epístolas de João e também o Apocalipse, na ilha de Patmos, lá também no problema, lá onde ficavam as bestas feras, lá onde que ele foi escrever, para ninguém incomodar. Deus levou ele para lá, mas não deixou nenhum bicho perigoso tocar nele, aleluia. Se o Senhor, Ele permite que você vá em qualquer lugar, que seja o lugar mais perigoso que seja, você não é tocado, que as mãos de Deus é sobre a sua vida, aleluia. Deus está falando conosco essa noite, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, a importância de saber quando é Deus que está falando com nós é muito importante. Porque às vezes você quer ajudar tanto, mas você começa a ouvir o seu coração, e a Bíblia fala que enganoso é o coração e mais perverso que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, às vezes, você pensa que é para ir, mas não é. É para ficar. Às vezes você pensa que é para falar, não é.
é para ficar calado. Então você tem que dar ouvido à voz de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei fazer isso. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento para saber quando é Deus que está falando, quando é você que está pensando em fazer aquilo. Para que você não seja enganado, para que você não faça errada. Irmãos, o Senhor te pergunta nesta noite: o que fazes aqui? O que você está fazendo aqui nessa noite? O Senhor está te perguntando. Você está aqui para adorar o Senhor? Você está aqui porque você está precisando, senão você não vinha? Você está aqui porque você está chorando, senão você não estaria aqui? O que fazes aqui? Ele perguntou com Elias: o que você faz aí? Perguntou para Elias: sai para lá fora, você está forte, eu te fortaleci, eu te escolhi, para você fazer a obra, você vai levantar, e vai continuar a jornada, nós vamos ler isso aqui. Então, mas o que você faz aqui nessa noite? Você está precisando de alguma coisa? Você veio buscar em Deus? Mas enquanto você não está precisando, você está buscando também a providência de Deus? Você está buscando em Deus quando você não está precisando? É assim que funciona? Só quando precisa? É pessoa que faz assim, quando está precisando, ela está ali, mas resolveu o problema, bate asa, é igual o Red Bull, né? Não estou fazendo propaganda não, que não me pagaram nada, bateu asa e voou, assim que faz. Mas quando está precisando, meu Deus, eu te adoro, não sei porque eu estou passando por isso, não sei porque eu estou passando por aquilo. Sabe sim, ela sabe por que ela está passando, porque ela não tem tempo para Deus, ela não ora a Deus, ela não busca a presença de Deus. Mas quando o problema vem, aí ela lembra de Deus. Opa, tem um Deus que cuida, vou buscar nele. Conforme diz o pastor, nosso amigo, o pastor Leandro. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não é assim que acontece? Não é verdade? E não fala isso aí? Não é verdade? É isso aí. Ele está falando exatamente isso. E falar a verdade. E falar a verdade, às vezes machuca a pessoa, né? Então, amados, você tem confiado no Senhor? Ou não? Você tem servido o Senhor com zelo? Ou não? Você tem crido no Senhor? Ou não? Fica na sua consciência. 1 Reis 19, 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e busco a minha vida para martirarem. Então, irmãos, o Senhor quer nos usar, nos abençoar, mas precisamos ser instrumentos de valor nas mãos do Senhor, vaso de honra. Precisamos ser vaso de honra na mão do Senhor, para Ele nos usar, para Ele poder verdadeiramente fazer aquele ali, suporta as provações. Elias tinha, depois de ter vencido os 450 profetas, até covardia contra um, que era ele, mas os outros tinham deuses falsos, e Elias tinha um Deus verdadeiro, aleluia. Então Elias venceu os 450, ele sai fugido, né, com medo de Jezabel, que tinha falado que ia matar ele também, e ele cai em depressão. Mas Deus precisava levantar ele, mostrar que verdadeiramente ele estava servindo um Deus que podia todas as coisas. Versículo 15, parte A. Versículo 15 aí. E o Senhor lhe disse, falando para Elias, o homem de Deus: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Só até aí. O que ele falou? Vai, levanta daí, sai dessa caverna aí e vai fazer aquilo, a obra que eu estou te ordenando a fazer. Levanta-te e vai fazer a obra. Olha lá. E disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Que ele precisava completar a obra, que depois ele levantou quem? Quando Deus, ele nem morreu, Elias nem morreu, ele subiu ao céu, movido por uma carruagem de fogo, ele nem morreu. E
Provavelmente Elias e Enoque são os que vão voltar aqui no meio da grande tribulação para pregar a palavra. Aí eles vão morrer em praça pública. Então, porque sangue e carne não entra no reino de Deus, no céu. Então, Elias, você vê a intimidade que ele tinha com Deus. Ele está num lugar separado, esperando essa ordem para ele vir. Provavelmente Elias e Enoque. Então, amados, o Senhor está falou naquele tempo, falou com Elias, hoje fala com você e comigo. Vai, volta pelo teu caminho. O que é isso? Não olha para trás não, irmão, você está olhando para frente agora, você está perseguindo, buscando a sua vitória. Aquelas coisas do passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquelas coisas que você fazia lá atrás, tudo errado, machucando pessoas, ferindo pessoas, pegando o que não era seu, machucando o coração de pessoas, estragando a sua vida, acabando com as economias que você trabalhava, gastando com um montão de lixo aí do mundo. O Senhor abriu os seus olhos, abriu os meus olhos, agora estou seguindo para frente, firme, focado no reino de Deus, e nós vamos sim ver a glória de Deus na nossa frente, aleluia, porque nós somos firmes com o Senhor, aleluias. Pastor, mas as provas continuam a aparecer, mas agora você sabe onde buscar a vitória, agora você sabe onde buscar respostas, agora você sabe onde buscar socorro. Antes você não tinha isso. Antes você buscava na bebida, buscava na briga, buscava em ficar de mal com as pessoas. Hoje você busca em Jesus Cristo a sua vitória, hoje você busca em Jesus Cristo a sua resposta, hoje você busca em Jesus força para continuar prosseguindo firme, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, santo, santo é o Senhor, aleluias, glória a Deus. Irmãos, no mundo físico, nós sempre preparamos para receber as tempestades. Tempestade mesmo, que vem do céu. Então, amado, o que você faz? Você mora perto de um barranco, você vai lá, você faz um muro de arrimo, ali perto daquele barranco, faz um muro ali forte, põe ferro daqui, ferro para lá, coluna daqui, cinta, para fazer um muro bem forte. Assim, quando começar a chover, esse barranco aí não vai cair, eu estou protegendo de uma vez, senão vai cair em cima da minha casa. Ou se você mora assim, em cima do barranco, você faz o muro do lado de baixo para a sua casa não cair. Então você faz toda a proteção, você vai lá, quem casa que é de telha, tampa a goteira, casa que é de lá, você faz às vezes uma cobertura por cima, para evitar as infiltrações da água, quando chove muito, você tem que fazer uma cobertura, senão a sua pintura que você faz ali, com o tempo, chover uns 3 meses direto, a casa começa a pingar, aquela pintura vai tudo para o espaço, acaba tudo, tem que pintar tudo de novo. Então você faz isso tudo, você se prepara para as tempestades. Mas mesmo assim, quando vem essa tempestade mesmo, você fica em algum lugar, aquilo que você fez não foi suficiente para deter aquela tempestade. Então você faz uma valeta, aí desce a água, uma chuvinha mais ou menos, vai passando. Mas quando vem chuva uma atrás da outra, ou muita chuva muito forte, a água que passa na valeta, ela passa por cima da valeta e entra dentro da sua casa, dependendo do jeito que foi feito. Então sempre as tempestades sempre às vezes ela nos pega de surpresa. Agora imagina então no mundo espiritual, ou na nossa vida lá, na nossa vida terrena, mas com Jesus, as tempestades da vida. Às vezes você acha que está preparado, você acha que você está orando, está buscando, mas está bom o suficiente para você enfrentar certo tipo de tempestades, e você não está preparado. Tem gente, que eu sempre estou falando aqui, a pessoa suporta ver uma mãe internada, um pai internado, né? Tem pessoa que já não suporta, fala, eu não posso ir lá que eu não aguento até o hospital. E a gente não pode nem brigar com a pessoa, não tem estrutura para o hospital, mas tem hora que você tem que estar lá. Tem uma irmã que está aqui dentro, eu nem vou falar o nome dela, porque ela está nas redes sociais, ela ficou vários dias dentro do hospital, indo e voltando, às vezes ficava até direto. Então, por que eu estou falando? Tem pessoas que ela tem estrutura para aquilo, até ajuda, que tem conhecimento para estar ali,
Então, irmão, agora quando morre, então, que você vê quem que são as pessoas. Tem pessoa que não vai lá, tem pessoa que está ali andando ali, fica andando ali, que você vê que a gente não é nada. Tem pessoa que fica andando ali, perto ali, fazendo uma partiu, está na bênção, né, graças a Deus, está com Jesus. Tem pessoa que não consegue ir, tem pessoa que abraça aquele caixão e fica ali direto naquele caixão ali, não sai dali até sepultar. Tem pessoa que desmaia na hora que fecha o caixão. Irmão, já fui não, vou várias vezes em cemitério aí. O John está aqui, pode confirmar isso aí. O pastor Neuza, chefão, dá para você fazer lá para nós? Ela falou, vou lá sim, que hora que é? Vou lá. Então estou enfiado direto. Então, irmãos, cada um tem uma estrutura para enfrentar as coisas. Então você acha que está preparado para certa tempestade, às vezes você não está. E às vezes tempestade até que outras coisas podem suprir. Por exemplo, tem gente que não aguenta ficar sem dinheiro. Aí dá um probleminha, você pensa, o que eu vou fazer? Tem pessoa que está aqui na igreja e está com a panela vazia, porque não tem comida, não tem alimento para fazer, não tem arroz, não tem feijão lá na despensa. Mas ela sabe que Deus está o quê? Vai entrar com a ação, ali com a providência, e vai colocar comida na panela dela. Por isso ela está aqui. Quando eu cito dessa forma, eu falo em todas as áreas, o Senhor é mais do que aquele provedor, um Deus provedor que cuida de nós, irmãos. Não estou falando de uma pessoa, de um ser humano que pode achar graça em nós, alguma coisa, não. Eu estou falando de Deus, que cuida de nós, que o homem é falho. Às vezes você conta com o seu melhor amigo, ele corre de você quanto o assunto é dinheiro. Mas o nosso Deus, Ele não precisa de dinheiro, que Ele é dono do ouro e da prata, aleluia. Ele cuida da gente. Às vezes o médico está lá, assim, você tem que tomar esse remédio. Os mais sofisticados que tem. Aí Deus vem, apenas um toque, não gastou dinheiro nenhum, e aquela pessoa é curada, aleluia. Aquele cego de Jericó, Jesus ia passando, ele começou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, os discípulos, fica quieto, tem que comer, está passando. Ele continuou, está passando, eu sou cego, a minha salvação está passando, aqui eu vou chamar, eu vou gritar, mas aqui ele gritava mesmo. Aí Jesus aproximou-se dele. O que queres que eu te faça? Ele falou, que eu torne a ver. Aí Jesus rapidamente foi lá, buscou o antibiótico, foi lá, buscou uma seringa, foi lá, buscou aparelhos, os mais modernos do mundo, e foi lá, foi fazer uma cirurgia na vista daquele homem, e foi tocando, e foi fazendo as aplicações na vista daquele homem, e aquele homem começou a enxergar. Foi assim que aconteceu? Não. Jesus falou, o que queres que eu te faça? Ele, que eu torne a ver. Jesus falou, vê. No mesmo instante ele passou a enxergar, aleluia. Que bênção, irmão, misericórdia. Irmão, quando você fala, isso até arrepia a gente. Vê. Se você aqui qualquer hospital aqui, você tem que fazer isso e isso. Não sei se vai dar certo. Jesus só falou assim, vê, não usou remédio nenhum, só a palavra. A palavra, ela salva a gente. A palavra põe alimento na nossa casa. A palavra restaura o nosso casamento. A palavra restaura a nossa fé, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Deus está neste lugar. Deus está passeando no meio da igreja. Você não perdeu o seu tempo de estar aqui nesta noite, não. Você veio buscar bênção, você veio buscar respostas, você veio buscar soluções para a sua casa nesta noite, aleluia. E Deus está aqui, aleluia. Ele está aqui, Ele está neste lugar, aleluia. Irmãos, sabe o que isso acontecia com Eli? Elias atraía a atenção de Deus. Precisamos atrair a atenção de Deus para a nossa vida. Precisamos atrair a atenção de Deus, porque Deus olha todos nós com igualdade, mas Deus às vezes olha para aquele e diz assim, aquele ali não reclama de nada, aquele ali está sempre buscando minha palavra, aquele ali está sempre ajudando as pessoas, aquele ali está sempre usando de boa reputação, de sabedoria, porque ele está cheio do Espírito Santo. Então eu vou dar uma atenção maior para ele. Aquele ali é dos meus, todos aqui são os meus, mas aquele ali está fazendo a diferença. É isso que o Senhor quer na nossa vida. Ele quer que a gente chame a atenção dele pelos bons atos da nossa vida, um caráter cristão na nossa vida, uma igreja cheia do Espírito Santo. Marcos 12:41. Marcos fala melhor.
Marcos 12, 41, vamos ler até o 43. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E, chamando seu discípulo, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou, colocou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro. Vamos ler o 44 também. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, que eles sobravam, mas essa da sua pobreza deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Jesus, o que fez? Essa mulher chamou a atenção de Jesus, atraiu a atenção de Jesus com esse ato. Todo mundo jogava ali, né, deitava, colocava ali na arca, colocava ali o dinheiro, coisa que estava sobrando que ele podia fazer, que era rico. Os ricos, nós vemos lá, os ricos deitavam ou colocavam. Então ela pôs tudo que possuía ela, todo o seu sustento, coisa que ela ia, aquele dinheiro ia precisar para ela comprar coisa para ela comer, ela pôs lá. Então aquilo chamou a atenção do Senhor Jesus. É isso que nós estamos falando aqui. Então a pessoa às vezes ela não põe uma Bíblia na mão com vergonha do vizinho. Às vezes ela não prega para o vizinho porque ela sabe que o vizinho ele é de outra religião ou de outra denominação. Ela não fala de Jesus onde ela está no grupo de amigos que sabe que ninguém ali é cristão, que vão zombar dela. Essa aí, se você envergonhar do Senhor aqui, o Senhor vai envergonhar de você também lá em cima. Então, irmãos, você tem que falar, não importa. Não tem um louvor que falei, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Então não importa o que vão pensar de mim, não, de nós não, nós queremos é Deus na nossa vida, aleluias. Nós somos colocados aqui para abrir a boca e falar para essas pessoas. Nós estamos aqui para abrir a boca e chamar essas pessoas para dentro da igreja. Vocês vão vir, aí é outra coisa, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então aquela mulher também chamou a atenção do Senhor Jesus. Você acha que o Senhor Jesus não abençoou aquela mulher? Não? Claro que fez isso. Claro que fez isso. Precisamos atrair a atenção de Deus, irmãos, com as nossas atitudes diariamente. Se você comer só hoje, você pode ficar sem comer o resto do ano? Pode fazer isso aí? Eu sei que não. Se você beber água hoje, você pode ficar sem beber água até dezembro? Claro que não. Tem gente que ajuda a pessoa num dia, assim, esse ano eu já dei para uma casa, de uma cesta básica para uma casa. Então esse ano eu já fiz a minha obrigação ainda. Quer dizer, não um dia só não, irmão, a gente tem que aplicar a bondade como cristão todos os dias. Tudo bem que financeiramente às vezes aperta para você, mas uma bondade de uma oração, uma bondade de ficar como acompanhante num quarto do hospital. Uma bondade disso aí, uma bondade. Eu estava em casa, eu posso falar o nome dela que ela está aí, né? Aí, essa irmã também estava com o marido internado lá. Aí eu falei com ela, falou, a benção aqui está assim. Eu falei, minha mãe também está aí, está no quarto e tal. Mas por que eu falei isso? Vou falar o nome dela aqui. Era a irmã Manuela, que o marido dela estava internado na época lá no hospital. E a minha mãe também estava internada lá. Aí eu de noite eu ia lá, de tarde, na hora que ela foi eu não estava. Mas por que eu falei com a irmã, o quarto? Ela perguntou, qual quarto? Eu falei, né? Aí o que ela fez? Ela foi lá, porque eu sabia que a presença dela no quarto, onde minha mãe estava, também estava significando que a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali por causa da presença da irmã, que está cheia de Espírito Santo. Assim, isso aí vai ajudar a recuperação da minha mãe. Então eu falei que a irmã foi lá porque é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Então é para isso, irmão, aonde você está, ali vai a presença de Deus te acompanhando, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus. E quando você abre a boca para falar lá, você que está cheio de Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza, maravilhas acontecem.
Se não for para a pessoa que está enferma, é para a pessoa que está de acompanhante, mas Deus usa você naquele lugar. Às vezes usa até para o médico que chega naquela hora que você está lá dentro. Deus está falando, irmão. Deus está falando. 1 Reis, vamos para um outro caso aqui para os irmãos entender as bênçãos de Deus. 1 Reis 17, 12 e 13. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos, e vou preparado para mim e para o meu filho, porque para que o comamos e morramos, não tinha mais nada. Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-o aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Glória a Deus. Então, irmãos, o que essa mulher disse aqui? É a passagem da viúva de Sarepta. Ela só tinha ele foi lá, Elias chega lá, e foi numa missão que Deus tinha ordenado ele a fazer. Ele chega lá e pede água na casa dessa mulher. Só que era uma viagem de uma cidadezinha, de uma província, de uma aldeia para outra. E ali ele estava cansado, então deu fome, pediu água, falou assim: eu estou com fome também. Mas não tem nada aqui, só tem um pouquinho de farinha, né? Um pouquinho de azeite. Isso aqui é só para mim fazer, para mim e para o meu filho aqui, é comer e morrer. Por que ela falou desse jeito? Porque naquela época Israel estava acontecendo uma seca, né, de 3 anos e meio. A água já estava indo para o espaço, não tinha mais nada, e a comida não tinha mais nada também. E ela era pobre. Quem tinha dinheiro, com certeza tinha estoque, mas ela não tinha. Eu vou comer isso aqui, meu filho, eu vou morrer, não tem mais nada. Uma seca violenta que está acontecendo naquela época. Então, meus amados, ele falou: não pode fazer o bolo, faz para mim aí. Eu falei: só tem um punhadinho, né, de farinha e um pouquinho de azeite. Então, amados, o que ela faz? Ela dá ouvido à voz de Deus. Vamos ler 1 Reis 17, 14 e 16. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará. Aleluia. E o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Eu quero dizer, quando você determina uma coisa para uma pessoa, a palavra tem poder. Se a palavra se cumpriu conforme se cumpriu nos dias de Elias, ela vai se cumprir no dia que você for numa casa determinar a vitória para aquela família. A vitória na sua própria casa. Eu determino a vitória na minha casa, determino a vitória na casa de cada irmão que está aqui, aleluia. Eu determino a vitória na vida do nosso pastor Daniel, aleluia, e sua família, porque a palavra tem poder. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Não foi a palavra de Deus, não, a palavra de Elias, porque Elias era um homem que tinha o que? O Espírito de Deus estava sobre Elias, aleluia. E Deus tinha ordenado a Elias que fosse lá. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, porque a palavra de Deus é de Deus, e Deus é fiel, Deus é justo. Não faltou comida para aquela mulher, e Deus cuidou dela, porque o nosso Deus é um Deus provedor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta para mim e para você, meus amados irmãos que estão aqui. Cada uma mais bonita do que o outro, são filhos do rei, aleluia. E se fosse na nossa casa, você só está com um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão,
para hoje, talvez restando amanhã, você já passou a mão no bolso, meteu a mão no bolso, a sua mão chegou lá no pé, não pegou nenhuma moeda de R$1, que não vale mais nada. Será que você ia fazer, né, um pouquinho de comida para o profeta Elias? Um pouquinho de comida para um pastor desse aí, que você conhece? Será que você ia fazer, sabendo que amanhã também você ia ficar sem nada? Eu vou comer isso aqui, eu e meu filho vamos morrer, não pode fazer para mim, eu vou comer primeiro ainda, eu vou comer primeiro, mas não vai faltar farinha na sua panela, nem azeite na sua botija, pode fazer. E ela fez. Olha a fé dessa mulher. Será que nós temos fé conforme essa mulher, irmão? Então ela fez, ela conforme a palavra do Senhor que lhe falava pelo ministério de Elias. Não faltou, não faltou. Quem está com Deus, irmãos, você pode ficar tranquilo que quem está com Deus, está com tudo. Aquela mulher que ouviu o profeta falar, sabia que ele era homem de Deus, ela fez e não faltou. E talvez se ela não fizesse, se Elias não passasse lá no outro dia, ela ia ter dificuldade para a comida. Mas Elias foi enviado naquela casa, ela deu água e depois fez o bolo para ele comer. E depois que ela foi comer com o filho, mas não faltou, ele falou, não vai faltar farinha nem azeite na sua casa, até o final dessa estiagem que está acontecendo aqui em Israel. Está vendo, irmão, como é que Deus é fiel? Você acha mesmo que Deus vai deixar você passar dificuldade, irmão? Ele te coloca às vezes à prova, mas Ele tem a resposta, Ele sabe o dia que vai acabar o que você está enfrentando. Ele sabe disso. E você também sabe, mas às vezes você quer antecipar as coisas. Nosso Deus é provedor, irmãos. A filha, aí vai escutando. O filho dessa viúva, depois, ali ainda continuando essa história aí, o filho dela morre. O filho dela morreu depois disso tudo, irmãos. E Elias estava lá, naquela casa. Aí, Elias, mais uma vez, busca a presença daquele que tudo pode. Ele estava lá. Primeiro ela serve água, depois serve ele bolo. A farinha ficou ali e o azeite foi multiplicando até o final da estiagem, mas nesse período, enquanto ele estava lá, o menino, filho dela, morre. Mais uma vez o Senhor abençoa aquela mulher. Vamos lá, 1 Reis 17, 21 e 22. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, aleluia, glória a Deus. E a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu, aleluia. Deus ouve o nosso clamor, Deus está sempre atento aos nossos pedidos, aleluias. Deus honrou a fé daquela mulher e também a fé de Elias. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu a sua mãe, aleluias. Que bênção, meu irmão. Está vendo o poder da oração, está vendo quando você vai fazer uma visita, quando você está debaixo de oração, quando você está com a palavra, vivendo a palavra, você como um verdadeiro cristão, está vendo a diferença que faz uma visita, quando você está cheio do Espírito Santo. Às vezes melhora na hora, e às vezes a pessoa de noite liga, depois daquela visita. Já aconteceu comigo, irmão, para a honra e glória do Senhor, que a gente não é nada. De noite você vai de dia, de noite a pessoa te diz, ó, depois daquela oração aqui, a mamãe já está comendo, né, o meu filho já está brincando lá na rua. E tem isso aí, irmãos. Eu estava uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, estava lá no Espírito Santo. Aí tinha uma senhora, os netos dela brincando lá, a filha dela também lá. Aí eu falei, os meninos gostam de brincar e tudo, mas vão ter que adiantar a nossa partida. O pessoal de Belo Horizonte, não esqueço disso. Isso deve ter uns 10 anos atrás. Aí eu falei assim, uai, mas só não falou que ia embora domingo. Os meninos falaram que ia embora domingo, mas a mamãe está passando mal aí de tarde, aí não para de passar mal, está aí meio com febre, não sei o que deu nela de repente.
Aí estava eu e um motorista de ônibus, aí era de cima do bairro Santa Rita, estava lá também, nesse evento. Lá era várias casas que tinha. E aí nós estávamos numa daquelas casas. Ele estava numa casa lá, eu estava em outra, com o meu pessoal lá. Aí eu falei com ele assim, vamos fazer uma visita lá às 7 horas da noite. Eu perguntei, mas você quer uma visita na casa? Você quer uma oração lá? Ela falou assim, não, vou querer. Aí nós partimos para lá às 7 horas da noite, tomamos um banho, chegamos lá. Aí entramos lá, fizemos uma oração, a senhora aceitou. Aí fizemos uma oração para ela. São umas 7 horas da noite, mais ou menos. Quando deu umas 9 horas da noite, depois nós saímos, fomos para a rua, deu uma volta, quando deu umas 9 horas, a gente voltou para casa para dormir. Na hora que deu umas 9 horas, nós voltamos, a senhora estava lá fora, jogando, brincando com os netos dela, falou assim, uai, ela falou assim, a menina, aí vem a filha, quero agradecer a vocês, depois daquela oração, a mamãe brincando, vou poder ficar até domingo, aleluias. Na hora, irmão, na hora, foi na hora, porque nós não vimos, oramos, continuou sentada lá, moada, estava moribunda, sentada lá, mais para lá do que para cá. Enquanto nós estamos lá, que a gente voltou, a avó já estava brincando com os netos lá. Então, irmãos, eu não esqueço disso. E esse motorista eu posso trazer qualquer hora aqui, que ele é vivo ainda. Bom, provavelmente até agora, né? Ele é vivo, eu encontrei com ele ontem. Então, de vez em quando a gente comenta sobre isso. Ele é testemunho disso que aconteceu. Quando a gente foi lá, voltou, a mulher estava brincando com os netos dela. Eles iam embora de Belo Horizonte. Eles iam voltar no domingo, mas estava escado na quinta-feira, eles iam voltar, que a mãe adoeceu. Mas melhorou, deu voltar só domingo, aleluia. Está vendo como é que Deus sabe, irmão? Deus pode usar qualquer um de nós aqui, irmãos. Não fica olhando para a carteira, credencial de pastor, esse negócio não. Qualquer um de nós aqui tem condição de chegar numa casa e fazer uma oração. Eu quero saber de uma coisa. Elias tinha credencial de pastor? Nem papel não tinha. Ele tinha o quê? Ele tinha uma credencial. Sim, o Espírito de Deus era sobre Elias, aleluia. A credencial que ele tinha, aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, sempre lembrando, às vezes você fica preocupado com alguma coisa. O diabo não tem medo de quem fala alto e grosso. Ele não tem medo dessas pessoas. Sai em nome de Jesus. Ai, não tem nada disso aí não. O diabo, ele tem medo de chegar perto de quem dobra o seu joelho diante do nosso Deus, aleluia. Quem dobra o joelho diante do nosso Deus, que tem a proteção de Deus, que tem comunhão com Deus, esse o inimigo tem medo, que sabe que ele vai perder aquela batalha. Não mexe com o servo de Deus não, não mexe com o povo de Deus não, que não você vai, quem mexe com o fogo vai se queimar, aleluia. Então, ele já está no fogo, por fogo ele volta quando ele tenta mexer com a igreja, porque a igreja do Senhor também tem fogo, mas não o fogo do inferno, mas o fogo do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo, 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 santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Estamos terminando para a gente orar, aleluia. Olha quanta bênção nós estamos escutando só numa pregação, né, de 1 hora e um pouquinho. Quantos milagres a gente está vendo aqui que Deus opera através das pessoas. É só você buscar confiar, irmão, que Deus é contigo, que Deus é conosco. Abraão, Deus põe ele à prova. Abraão iria matar o seu próprio único filho. É como se pegasse assim, Jonathan, vai lá e sacrifica o Arthur. Cadê o Arthur? Como me racha fora, está dormindo aí? Fica aí, Arthur, eu só estou contando uma história, pode ficar tranquilo. E se você também for, Deus vai providenciar conforme fez lá, faz de novo, aleluia. O nosso Deus é de ontem, de hoje e de amanhã, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8, aleluia. Glória a Deus. Então ele pega o cutelo, a lenha, ainda põe nas costas. Menino, fala menino, mas ele deveria ter mais ou menos de 20 a 25 anos de idade, para ele carregar um feixe de lenha. O Arthur também forte, incapaz dele aguentar, mas o lá tinha mais ou menos 20 a 25 anos de idade, segundo o estudo. E ele vai subindo, vai lá para fazer o sacrifício. Ele pergunta o pai dele, aqui tem lenha, tem o cutelo, mas cadê o cordeiro? O que Abraão, o que o pai responde? O que o Jonathan responde? Arthur, fica tranquilo, Deus proverá. Aí chegou lá, ele levou, Deus chegou até levou ele no limite. Às vezes Deus não leva no limite. Chegou lá, naquele levanta que vai matar Isaac. Aí Deus, não faça isso. Ele olha para o lado, já tinha ali um cordeiro ali no meio das árvores, agarrado. Ele vai lá e faz o sacrifício. Deus às vezes nos leva no limite, irmãos.
no limite, na hora que você acha que você não vai aguentar, na hora que você já não, parece que não tem jeito para aquela situação, Deus entra com a providência, aleluia, mas provou a fé dele, ele fez do jeito que Deus mandou, o único filho, o filho da promessa, que Abraão foi ter esse filho, já tinha 100 anos e Sara 90 anos de idade, então ele levou ele no limite, pô, o Senhor me deu um filho com 100 anos de idade, e agora vai tirar? Bom, se ele me deu, ele também pode levar, é dele. Ele fez isso. Chegou naquele levou, disse, eu não faça isso. Então, irmãos, o nosso Deus é fiel. E para fechar, para a gente fechar, para a gente orar, Gênesis 6:9. Agora vamos ver o nosso caráter de hoje. 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, aleluia. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Gerações dele também era perfeito. Noé andava com Deus. Então vê lá, homens do passado e nos dias de hoje, tem homens e mulheres de Deus? Tem. Mas também percebemos que tem um escândalo atrás do outro. Um escândalo atrás do outro. Ali, ó, gerações e gerações de Noé era temente ao Senhor, justo perante o Senhor. Então, gerações e gerações, e nos dias de hoje? Como está sendo a nossa vida diante do Senhor? Nós temos sido corretos diante do Senhor? Nós temos andado, nossos caminhos têm sido retos diante do Senhor? Ela era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós estamos andando com Deus? Irmão, falar da boca para fora é uma coisa. Agora, viver essa vida em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, aí é que é difícil. Mas o Senhor tem nos fortalecido. Que o Senhor conhece cada um de nós. Ele esteve aqui. E o verbo que se fez carne e habitou entre nós, para nos conhecer, saber das nossas limitações, saber que a gente pode falhar aqui, ou errar ali um pouquinho, mas o Senhor está aí para nos fortalecer a cada instante, a cada momento. Então, amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, sempre Deus colocará pessoas boas no seu caminho. Nesse trabalho que eu fui fazer lá em Belo Horizonte, eu conheci pessoas, homens e mulheres de Deus, conheci 2 mulheres de Deus lá em Belo Horizonte, lá, cada uma de uma cidade, pessoas que estão ali na dispensação da graça, pessoas que estão verdadeiramente em busca de ficar perto de Deus, tementes a Deus. Então, pessoas que verdadeiramente, no meio de 500 pessoas, você encontra assim, palavras boas, pessoas boas, que verdadeiramente te jogam para cima, no meio de muitas pessoas. Então, pelo menos que eu conversei lá, foram pessoas de Deus, pessoas que verdadeiramente têm Deus na sua vida. Então, amado, que a gente possa ser instrumento de valor, que a gente possa ser vaso de honra na mão do Senhor, que o Senhor possa estar sempre nos enchendo cada dia mais. A cada dia mais, você gasta um pouquinho ali nas lutas, o Senhor vem derramando, o Espírito Santo, que é o azeite em você, te enchendo. Ser vaso transbordante do poder de Deus. Que Deus te abençoe.